Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Índia Medrado e esse é o Pastor Arthur. Que bom ter vocês aqui conosco. Eu gostaria de dar as boas-vindas a cada um. Você que está nos assistindo agora, você que está nos assistindo após a transmissão, você que está no carro, que está na sua casa, sejam bem-vindos. Reúna sua família, reúna seus amigos e vamos assistir a este culto. Vamos adorar o Senhor, vamos ouvir uma palavra que vem dos céus. O chat já está aberto. Deixe seu pedido de oração. No final do culto, nós iremos orar por você. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já deixa o seu like, compartilha esse culto com seus amigos, porque essa palavra talvez seja a palavra que seus amigos estão necessitando de ouvir. Que esse culto seja a bênção na vida de cada um aqui. Essa noite eu gostaria de dizer que Deus é contigo. Muitas pessoas que estão me ouvindo podem estar passando por problemas difíceis, por que não dizer uma tempestade. Mas eu quero te dizer que Deus está passando essa tempestade com você. Você precisa confiar, você precisa ter fé que Ele está contigo passando essa tempestade. E aí você deve estar pensando, ela fala isso porque ela não tem ideia do que eu estou passando. Ela não tem ideia dos problemas que eu estou enfrentando. Irmãos, eu posso até não ter ideia, realmente eu não tenho, mas o Senhor tem e Ele vai passar essa tempestade com você. Basta só um sopro dEle para essa tempestade cessar em sua vida. E eu creio em nome de Jesus que essa tempestade irá cessar. Aqui na Bíblia, em Mateus 8, versículos 23 e 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos louvar o Senhor. Glória te damos, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai tirar essa tempestade de nossas vidas, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Vai fazer você também andar. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louve comigo, diga. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Declare.
Declare isso para o Senhor. Se a tempestade me alcançar, Tu és. O que Ele é seu? Meu abrigo. Diga. Se mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Louve o Senhor, diga para Ele. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante, diga. Aleluia, aleluia. Louve o Senhor, diga. Aleluia, aleluia. Declare o Senhor, fale. Diga, aleluia, Senhor. Glória te damos, Senhor Jesus. Oh, Senhor, venha de encontro à minha tempestade, Senhor. Me dê a sua mão. Eu quero passar contigo, Senhor, essa tempestade. Eu sozinha não consigo, mas contigo eu sei que eu consigo. Senhor, esteja comigo, Senhor, até o final. Se mar me submergir, a Tua mão, diga, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare para Ele, diga para Ele. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai passar essa tempestade com você. E essa tempestade que você está passando tem dia e hora para acabar. Amém? Glória a Deus. Você sabe me dizer quando foi que o homem descobriu o fogo? Se você for pesquisar, você vai verificar que o fogo foi descoberto há mais de 7.000 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 7.000 anos atrás, o homem descobriu o fogo. Na época, para produzir o fogo, era necessário 2 pedras, a qual ele batia uma na outra para produzir faísca, e assim ele conseguia que o fogo acontecesse. E o fogo era usado inicialmente para iluminar a caverna, para os aqueceiros do frio e algumas vezes até para ajudá-los na caça e até para assustar animais que viriam contra eles. O fogo tinha seus objetivos, que eram objetivos bons.
mas com o passar do tempo, o fogo também começou a ser usado para objetivos maus. O homem começou a dominar o fogo e com ele utilizá-lo da forma que mais lhe conviesse, para moldar metais, para poder moldar vidros, para produzir materiais de seu uso e principalmente na Idade Média para produzir armas. Ele produzia espadas, produzia através da fusão, produzia lanças, produzia todo tipo de arma que para ele era necessário. E era muito comum nós ouvirmos falar de fogueiras e fornalhas. E muitas dessas fogueiras e fornalhas foram usadas para a pena capital, para a morte, para punir alguém por descumprimento de algo. Principalmente a fornalha é muito ouvida, muito falada. Eu queria perguntar para você, você sabe qual a temperatura necessária para a fornalha fundir os metais, para que ela pudesse fundir o ferro? Segundo a história, segundo os historiadores, é necessário, a fornalha está em 1538 graus centígrados de temperatura para ela conseguir fundir o metal. É uma temperatura impossível de qualquer ser humano suportar. É uma temperatura que, mesmo com uma roupa especial como a que os bombeiros utilizam, eles não conseguiriam suportar, porque a roupa deles ela suporta até 900 graus centígrados. Isso aproximando-se do fogo, não em contato direto com o fogo, porque ela não é preparada para você ter um contato direto com o fogo, mas sim para se aproximar do fogo. Eu também creio que nós já ouvimos muitas histórias do fogo, o fogo descontrolado, fogo que vitimou muitas pessoas. Tem uma cena que nunca me esqueci, durante a Guerra do Vietnã, que aconteceu lá nos anos 70, em especial 72, em que foi tirada uma foto de uma garota de 9 anos de idade que vinha correndo naquele campo de batalha, inclusive havia uns soldados americanos passando na cena, e ela estava chorando muito, com os braços abertos e com o corpo todo cheio de marcas de queimadura em todo o seu corpo. Ela estava nua e a roupa foi queimada pelo fogo e ela estava com o corpo todo marcado das queimaduras. Ela foi vitimada, foi atingida por uma bomba incendiária, uma bomba de napalm, que na época vitimou mais de 2 milhões de vietnamitas. Essa menina, ela se chama Kim Phuc Pinh. Ela ainda está viva, ela tem 56 anos de idade, essa senhora. Ela vive no Canadá, tem filhos, né, com seu marido, e ela tem uma marca na vida que ela nunca vai se esquecer. A marca da guerra, a marca do que o fogo pode produzir. Mas ela é um milagre por ter sobrevivido. E você, já conheceu alguém que escapou do fogo? A palavra de Deus nos relata a história de 3 homens que tiveram uma experiência na vida deles quando eles foram lançados em uma fornalha por descumprir um decreto real, por desobedecer uma ordem do rei. Esses homens se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ela está relatada em Daniel 3, e eu quero ler para vocês a partir do versículo 1, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez a estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. E a consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto era um tipo de um oficial que fazia a publicação de anúncios. Apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente.
O rei Nabucodonosor construiu uma estátua que, se nós trouxermos para as medidas atuais, ela tinha aproximadamente 27 metros de altura, o que seria muito próximo do Cristo Redentor. O rei Nabucodonosor era um rei de um grande império, o mais poderoso império da época, da Babilônia. E Nabucodonosor se considerava uma autoridade política e espiritual. E ele tinha características muito marcantes. Ele era um rei cruel, ele punia com crueldade, ele era um rei sanguinário. A Babilônia, ela se localiza onde hoje é o Iraque. E o rei Nabucodonosor, da Babilônia, fez essa estátua de ouro e determinou, através de um decreto, que os judeus exilados na Babilônia a adorassem, se prostrassem na frente da estátua. Novamente nós vemos o homem impondo ao povo, através de um decreto, uma ação que ia contra os seus princípios. E era difícil aquele que não cumprisse escapar da morte. Vemos que essa passagem histórica, que os homens de Deus não se curvaram para aquela estátua a qual foi levantada por Nabucodonosor. E novamente nós vemos o homem entregando os servos de Deus, que estão nas mãos de um rei na época, por descumprirem um decreto, eles terem que pagar por uma pena que seria a morte. E lá está descrito no versículo 12 o seguinte: há uns homens judeus, os quais constituem-se sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Os 3 jovens foram acusados por não obedecerem ao decreto. Nós já ouvimos isso na passagem de Daniel, quando ele não obedece ao decreto e é lançado na cova dos leões. Novamente agora o rei publica um decreto em que fere os princípios do cristão, em que afrontam ao Deus vivo, e esses homens não obedecem esse decreto, e por não obedecer esse decreto, eles vão ter que pagar a pena capital, que é a morte através da fornalha. Então diz que Nabucodonosor falou com eles, chamou a sua presença e falou com eles, lá no versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Eles eram ousados. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. Aí Nabucodonosor ousa em dizer o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha como Nabucodonosor desafiou o Deus vivo, desafiou os servos de Deus. Observe que o rei não aceita hipótese alguma afronta daqueles 3 homens. Ele não aceita o fato deles não obedecerem o seu decreto. Ele não aceita o fato daqueles homens não temerem a morte que seria causado àquele que não obedecer ao decreto real. E ele vai além, ele desafia o próprio Deus vivo, porque ele afirma lá na parte B do versículo 15, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, das mãos dos homens? E eu te pergunto, meu irmão, será que aqueles 3 homens temeram ao rei e se prostraram para aquela estátua? Não. Você vai ver isso na passagem 16, versículo 16 de Daniel 3, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, o Deus vivo, a quem nós servirmos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se Deus não livrar, estão dizendo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Vejam como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles colocaram a sua fé, colocaram a sua vida nas mãos do Deus vivo, sem temer as consequências, sem temer ao homem, sem temer o decreto do homem. Observe que o rei acabou de ser desafiado por aqueles 3 homens que depositaram em Deus a sua confiança, não no rei. Não importaram pelo resultado, se Deus poderia livrar ou não eles. Se Deus não nos livrasse, eles estariam na glória. Se Deus os livrasse, eles viveriam a honra e a alegria de passar por uma experiência sobrenatural com Deus. O seu temor não era dos homens, o seu temor, a sua reverência, a sua obediência era em Deus. É em Deus que buscamos. É isso que nós temos que fazer quando nós estamos enfrentando uma luta, quando uma fornalha se apresenta em nossa vida. Nós temos que colocar nossa esperança, colocar a nossa vida, nossos anseios nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. E o rei, na insegurança dele, porque o rei só faz as coisas acontecerem através de decreto, através da ameaça, e assim foi de Nabucodonosor, porque ele estava em grande fúria, e ele expõe a sua fraqueza diante dos homens. Como assim? Porque ele usa o seu poder real para impor a sua vontade. Isso é uma demonstração de fraqueza, quando a pessoa impõe por decreto uma coisa que o povo não queria fazer, que aqueles homens não queriam fazer. E isso está relatado no versículo 19, que diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que estava acostumado a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos, os mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, que atassem a amarrar Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. O rei manda que eles fossem atados, amarrados, e o rei manda que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Irmão, uma fornalha aquecida já é quente para chuchu. Ela já provoca grandes estragos. Imagine uma fornalha 7 vezes mais quente do que o seu habitual, do que o seu de costume. Ora, a fornalha ela era capaz de matar qualquer ser vivente só de aproximar-se dela. Tanto que os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha, para lançá-lo na fornalha, eles morreram só de chegar próximo da fornalha. De tão quente, de tão grande que era o calor emitido por aquela fornalha. Não que o rei queria matá-los, ele queria realmente acabar com a fé dos cristãos, com aquela atitude. Ele quer provar que ele era o homem mais poderoso, seja espiritualmente, seja como o Senhor dos seus exércitos. Mas Deus tinha um propósito para tudo aquilo, para que o seu nome fosse exaltado e engrandecido. O rei dos homens tentou, mas o rei dos reis mudou toda aquela história, mudou todo aquele cenário. Temos Deus novamente mudando o decreto dos homens, revertendo sentença, dando livramento, dando esperança. O mesmo Deus que operou lá atrás para Daniel, opera agora para Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz que quando o rei Nabucodonosor olha na fornalha, olha para dentro da fornalha, ele fica espantado com o que ele vê. E está relatado no versículo 25, que diz assim: eu, porém, o rei falando, vejo 4 homens soltos, eram Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que foram lançados na fornalha. E ele diz que vê 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem, que não era Sadraque, Mesaque e Abednego, é semelhante a um filho de deuses. Reconhecimento do rei ao Deus vivo. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, olhe o homem se prostrando à presença de Deus. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E o rei tinha falado lá no versículo 15, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
E agora o homem está falando, o rei está falando, servo do Deus Altíssimo, Deus em letra maiúscula e letra gigante, porque é o único Deus que é capaz de todas as coisas. E novamente Deus opera um milagre. Aí todos que ali estão reconhecem que o milagre aconteceu, porque no versículo 27, parte B, relata isso. O fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passando sobre eles. Eles não ficaram com marca nenhuma daquela fornalha, era uma fornalha sobremaneira acesa, quente, 7 vezes mais do que o normal. A roupa deles não foi atingida, os seus cabelos não foi atingido, a sua pele não foi atingida, não houve nem cheiro da fumaça do fogo, eles ficaram. De tão grande que foi o poder e o milagre de Deus naquele lugar. E grande é o milagre de Deus sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. E grandes milagres Deus quer fazer na tua vida, porque é no meio dessa fornalha que você está, é no meio desse fogo que você está, que Deus vai operar o milagre. É no meio dela. E o rei confessa, e o rei muda o seu decreto. Ele muda aquilo que ele havia decretado que aqueles deveriam fazer. E ele diz no versículo 28 o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, o homem se prostrando de novo, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram em quem? Nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a sua vida, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E ele fala no versículo 29, portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo não é língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em montouros, ou seja, acervo de lixo e imundície, porque não há Deus que possa livrar como este, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Observe, meu irmão, que aqueles homens não se prostraram ao rei, não se prostraram à estátua que o rei levantou. Eles temiam ao Deus vivo, eles buscaram no Deus vivo uma resposta, um socorro. É no Deus vivo que nós temos que buscar a resposta. O médico, o homem, o advogado, o juiz pode ter suas decisões, os seus decretos, mas quem muda decreto e quem assina a sentença é Deus, não é o homem. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha, porque Deus tinha um propósito naquela situação. Deus tinha um propósito naquela causa. Deus queria mostrar àquele povo idólatra, aquele povo incrédulo, que ele era Deus. Deus queria mostrar que o homem pode tentar, mas quem decide é Deus. Deus queria honrar os teus servos, os seus ungidos, os seus escolhidos. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar em lugares prósperos. Deus quer te abençoar grandemente e te tirar dessa situação de fornalha. A fornalha parece quente, tem hora que a gente começa a suar, tem hora que a gente começa a ficar com medo, tem hora que a gente começa a achar que vai morrer, mas é Deus que determina todas as coisas. A nossa vida, a sua vida, sabe na mão de quem que está? Do Senhor. É nele que você precisa confiar. Então, meu irmão, minha irmã, não tema o fogo, não tema os empecilhos que vêm sobre a sua vida, não tema a sua aprovação. Glorifique o nome de Deus, porque é na prova que Deus vai fazer um milagre na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Essa palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu já tinha ouvido falar dela muitas vezes, antes mesmo de eu ter algum tipo de trabalho na igreja, antes mesmo de ser pastor, obreiro ou qualquer outra atividade. E por muitas e muitas vezes eu aprendi muito com ela. Eu espero que você também tenha aprendido muito com ela, porque ela foi importante para mim e eu tenho certeza que ela vai ser importante para a sua vida. Eu quero chamar minha esposa, a pastora Ângela Lebrado, para nós estarmos orando por vocês, para que nós possamos agora agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e fará no nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus,
Eu quero, Pai amado, em Teu nome, agradecer, Pai amado, a todas as vidas que estão ouvindo, assistindo, Pai amado, a este culto, Pai. Como o Senhor tem feito em todas as palavras, Pai, trazendo para nós o renovo, trazendo para nós a esperança e a certeza, Pai querido, que é o Senhor, Pai, que está à frente de todas as coisas, Pai. Não é nem água, nem fogo que pode impedir o agir de Deus sobre nossas vidas. Não é decreto de homens, Pai amado, não é sentenças que pode, Pai amado, mudar a nossa história, Senhor. Tudo vem através das Tuas mãos, Senhor. É o Senhor que assina sentenças, Pai. É o Senhor que rasga, Pai, decreto de homens, Pai, e decreta a Sua vontade sobre nossas vidas, Pai. Então eu peço agora, Pai, visita a cada um que está ouvindo essa palavra, esse culto, Pai. Visita com o Teu Espírito, porque Tu pode, Pai. Eu como homem não posso, mas Tu pode. Tu me disseste isso já, Pai. Tu pode estar em todos os lugares. Visita, Pai querido. Cura, Pai, as feridas, Pai. Livra-nos, Pai, dessa fornalha que tem nos atormentado, trazido medo, trazido tristeza, Pai querido, trazido angústia, Pai. Visita, Pai amado, aqueles que estão com opressão, Pai, maligna, Pai, sobre suas vidas, Pai. Visita, dá livramento, Senhor, Pai querido. A Tua palavra é palavra de autoridade, Pai querido, e o inferno cai por terra, o Seu nome é proferido, o nome de Cristo Jesus é proferido e lançado, Senhor. Então eu peço agora, Pai querido, que cada um que esteja ouvindo, Pai, possa presenciar, possa viver os Seus milagres, Pai Santíssimo. Glória a Deus. Dá-nos, Pai amado, esse privilégio, Pai, de viver os Seus milagres, de viver a experiência contigo, Pai. De poder andar contigo, Pai. Não só de ouvir falar, mas andar contigo, Pai querido. É isso que nós queremos, aprender cada vez mais contigo, Amém, Pai. Senhor. Porque nós somos tão limitados, Senhor. É verdade, somos tão Jesus. fracos, Pai querido. Cansados, Pai amado. Às vezes sem esperança, com pouca fé, Pai. E precisamos que venha do céu um renovo, Pai. Amém, Que desça o céu sobre nossas vidas agora, Pai. Que desça, Pai querido, nos toca, Pai querido, nos toca, Pai. No nosso coração, nas nossas feridas, Senhor, e sara segundo a Sua vontade, Pai. Opera milagres, Pai, sobre cada família que está nos ouvindo, Pai. Opera, Pai amado, transformação, Senhor amado. Tira todo o temor, Senhor. Tira todo o temor, Pai, e guarda de todo o mal. É o que eu te peço, no nome do Seu Filho amado, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Que palavra abençoada. Eu espero que essa palavra tenha sido um bálsamo nas tuas feridas, que ela tenha falado com você tremendamente. E você, já falou de Deus hoje? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa transmissão. Eu gostaria de dizer a você que você é bênção para Deus, que você é importante para Deus. E até nós nos vermos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre aqui, se inscreve no canal Endimedrado, compartilhe esse link com seus amigos. Essa palavra pode fazer grande diferença na vida de um amigo teu. Não se esqueça, deixe os seus comentários e não se esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo domingo, às 18 horas, neste mesmo canal Endimedrado. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe onde quer que você coloque a planta dos teus pés. Amém. Tu és o Deus da minha salvação.